No Conexão Clube Tambaú, você fica sabendo direito. Vamos lá, Poli. Esse assunto que está sendo todo mundo falando, você abre o WhatsApp, tá lá em portagem WhatsApp, portal de notícia, você liga a televisão, estão falando, é artista falando, é todo mundo falando, e principalmente muita gente querendo entender, né, direitos e deveres. Os deputados federais estão assinando a PEC, tá? A PEC 6x1, um assunto que deve ser repercutido bastante nas redes sociais. A gente vai tratar desse assunto aqui agora. Aqui no estúdio, Poli, a gente vai receber a advogada trabalhista, doutora Rayane Tertuliano. Bom dia, doutora Rayane, Poliana Sorrentino. Josival chega já aqui. E o que falar dessa PEC 6x1? Quem é que perde? Quem é que ganha? Quem é que vai ganhar mais? Quem é que vai perder mais? O emprego vai ser valorizado? O trabalhador vai ser valorizado? Vixe, primeiro, contextualizar. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Erli. Bom dia, Poli. Bom dia a todos os ouvintes da Clube FM. Contextualizar, né? O que seria essa PEC, porque está circulando nas redes sociais, mas poucas são as pessoas que têm realmente interesse em ler esse projeto de forma específica, para a gente estar evitando justamente o que? Fake news, né? Verdade. Então, o que seria essa PEC, doutora Rayane? Bom, primeiro de tudo, é importante esclarecer que ainda não existe uma PEC, realmente. O que existe é uma proposta para que haja essa PEC. Então, antes de tudo, os deputados eles estão debatendo a viabilidade dessa proposta, certo? Então, para que essa proposta ela vire realmente uma proposta de emenda à Constituição, primeiro, ela tem que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça, que é o que está acontecendo, e tem que ter a assinatura de pelo menos 171 deputados. Até ontem já haviam cerca de 130 e poucos, 140 deputados assinando. Hoje pela manhã, acredito que 160, algo assim. Então já está bem pertinho, e a tendência é que realmente ela passe para análise e realmente se torne uma proposta de emenda à Constituição. Se cheguem a essas 171 assinaturas. Isso, se chegando às 171 assinaturas, ela passa a ser realmente uma proposta de emenda à Constituição para alterar o artigo 7º da Constituição Federal, que determina a quantidade de 44 horas semanais, o máximo, né? Importante lembrar que hoje essa jornada de 44 horas, ela não obrigatoriamente precisa ser na escala 6x1, mas é a que é mais utilizada hoje nos contratos de trabalho, realmente. 6x1, porque seriam 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, não é isso? Isso, exatamente. Rayane? São 6 dias de trabalho de 8 horas, né? E ainda há a possibilidade de fazer 2 horas extras, desde que essas horas extras elas não sejam todos os dias, mas há a possibilidade do trabalhador hoje ele fazer, além dessas 8 horas, 2 horas extras, e ele tem 1 dia de folga. E aí, esse debate, também é importante esclarecer como foi que ele surgiu. Ele surgiu no Rio de Janeiro. Um trabalhador do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais, falando assim, chegou o meu dia de descanso, o que é que eu vou fazer com esse dia? Vou colocar a casa em ordem, vou descansar, saio, o que é que eu faço? Ele gerou esse debate nas redes sociais, viralizou, e o que é que aconteceu? Ele se tornou vereador do Rio de Janeiro. E essa proposta, primeiro, ela tramitou no Rio de Janeiro, na Câmara Legislativa da cidade. E depois, em maio desse ano, a deputada federal Érica Hilton foi quem trouxe esse tema, esse debate, deputada do PSOL, quem trouxe esse debate para a via do Congresso Nacional. E hoje, que está esse boom aí das redes sociais, muito se fala sobre os prejuízos econômicos que podem haver dessa alteração, e também a questão da qualidade de vida dos trabalhadores também merece, né, tem o seu respaldo, né? Até porque hoje a situação do Brasil é que doenças como depressão, burnout e ansiedade causadas pelo trabalho são a maior causa de afastamento dos trabalhadores hoje dos seus trabalhos. Aí no que consistiria essa proposta, né? São 44 horas semanais, 6x1, e no que consistiria? Qual seria a mudança na prática de forma efetiva para o trabalhador? A mudança é diminuir esse total de 44 horas para 36 horas semanais, divididas aí numa escala de 4x3. Então, em vez de trabalhar 6 e folgar 1,
o trabalhador ele trabalharia um período de 4 dias para folgar 3 dias. E aí outro ponto que está sendo debate, inclusive da direita no Congresso Nacional, é o fato de que na PEC ela diz que serão 36 horas semanais, mas se a gente fizer um cálculo de 8 vezes 4, não dá 36, dá 32. E a deputada Érica Hilton ainda não esclareceu para onde iriam essas 4 horas que sobram, né? Alguns falam que essas 4 horas iria reduzir as 2 horas extras possíveis, né, diárias, de 2 para 1. Então, ali o limite de 36 horas seria aumentando no máximo 1 hora extra em cada um desses 4 dias e formaria essas 36 horas. Mas como eu digo, como ainda não se trata de um projeto de emenda à Constituição realmente, então esses debates mais aprofundados só serão feitos realmente quando a proposta ela passar a tramitar realmente como uma PEC. Né? Quando ela passa a ser uma PEC, aí nós vamos ter audiências públicas, sindicatos, tanto da categoria dos trabalhadores como dos empresários vão poder dar sua opinião, a Justiça do Trabalho também será convocada, o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, quando ela passar a ser uma PEC, que esses debates serão mais aprofundados e também não será algo rápido, né? Porque a PEC, depois que ela se torna PEC, para ela ser aprovada, ela tem que passar nas 2 casas, né, tanto no Senado, quanto no Congresso, quanto no Senado, em 2 turnos e tem que ter aprovação de pelo menos 3/5 de cada casa. Então, é um processo que leva um tempo. Leva-se um certo tempo aí. E, além disso, após a aprovação dela, o texto, se continuar da forma que está, diz que para a implementação dele na sociedade levará cerca de 360 dias após a implementação. Após a implementação. A gente recebendo aqui a advogada trabalhista Rayane Tertuliano. A gente fala, a realidade de hoje é 6/1. Não é isso? A probabilidade dessa alteração dessa PEC 4/3. Josival Pereira vai chegar aqui já aqui, mas eu vou adiantar o que ele me disse aqui, que pelo Congresso deve ser aprovado o meio termo de 5/2. Isso. Se for para 5/2, muda-se o que, por exemplo? A gente colocando aqui, trocando em miúdos, eu estou pegando aqui o nome do quadro de Josival da TV aqui. Isso. Justamente, essa é como se fosse uma proposta intermediária que, inclusive, agrada mais os membros da direita, né? Porque acaba que está tendo uma polarização também. Apesar de que alguns deputados da direita já assinaram essa PEC, também pela cobrança, né, da população, que está, a gente está vendo aí cobrança de artistas nas redes sociais para se posicionarem com o tema. Então, os deputados de direita também não ficaram fora dessa cobrança. Eles estão sendo cobrados, inclusive o deputado Nicolas Ferreira, né, que foi o deputado mais votado do Brasil, ele sustenta essa questão da escala 5/2. E o que seria? Trabalharia, então, ali de segunda a sexta, com folga aos sábados e domingos, né? Seriam 5/2. 5 dias de trabalho com 2 dias de folga. Estamos conversando com a advogada trabalhista Rayane Tertuliano. Você pode tirar suas dúvidas também ligando 3015-3737 ou mandando mensagem através do 991283335 ou através do nosso chat na nossa transmissão do YouTube Conexão Clube Tambaú. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Essa mudança, né, dessa escala de 4/1, enfim, com a concretização da PEC, isso não afetaria os profissionais que trabalham com contrato de pessoa jurídica, por exemplo? Não afetaria eles, né? Não impactaria, não, né, na jornada, não. Não. Toda essa questão é acerca dos trabalhadores seletistas, né? Aqueles que têm a sua carteira de trabalho assinada e tem uma modalidade de trabalho diferente, né? Porque as PJs geralmente são autônomos, então eles têm esse controle de horário. Em muitos casos nem existe essa cobrança por um horário, é mais para cumprimento de metas ou de um serviço específico. Então não afetaria esses trabalhadores autônomos, também não afetaria os prestadores de serviços. Mudando para 4/3, seriam 36 horas semanais. 5/2 ficaria...
5 por 2 ficaria... Eu sou ruim de... Eu também, por isso que eu fiz fazer as direito. contas aqui, eu sou ruim de conta aqui. Eu acredito que cairia para 40 horas semanais. 40 horas semanais. Acho que é isso, 8 vezes 5, 40. É isso, 40 horas semanais. 40 é isso horas que eu tô semanais. fazendo minhas continhas aqui. Eli, quem vem conversando comigo sobre esse assunto, debatendo, e como eu disse no início, né, tem gente que não vai a fundo, né, ler esse projeto, que pode se tornar uma PEC, enfim. Doutora Rayane, teria algum ônus no que diz respeito, né, nessa mudança de carga de horário, né, de trabalho, no que diz respeito à questão salarial? Essa é uma das questões, eu acho, que mais pesa na dúvida de quem está nos acompanhando. Isso. Justamente a PEC é sem qualquer impacto na redução salarial do trabalhador. Hoje, inclusive, é importante também esclarecer que hoje já existem meios de alterar a rotina de trabalho, horário do trabalhador, sem que tenha o impacto salarial, que são através dos acordos e convenções coletivas, né, entre os sindicatos da categoria. Então, não, nesse caso, a PEC visa que essa redução seja apenas benéfica ao trabalhador, que não atinja aí o seu salário. E a gente tem ouvinte com a gente, o Rômulo Vasconcelos, do Jardim Oceania, no 3015-3737. Tem pergunta para a advogada trabalhista Rayane Tertuliano. Muito bom dia para você, Rômulo. Bom dia a todos da Clube. Primeiro, parabenizar o retorno da Clube para o mercado de João Pessoa. Obrigada. Da Clube no passado, quando ela era do grupo Diários Associados, e aí saiu, passou esse tempo fora e voltou. É uma grata satisfação ter a Clube de volta. Obrigado. Segundo, participando desse tema que está sendo falado, o grupo lido e acompanhado em alguns grupos de WhatsApp, essa mudança com essa possibilidade dessa alteração da Constituição vai causar desemprego. E eu entendo de forma diferente. As indústrias, por exemplo, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na mudança dessa carga horária, provavelmente haverá contratações, porque quem irá suprir esse processo de fabricação desses produtos no intervalo de folga? Então, eu não consigo ver processo de desemprego, pelo contrário, eu consigo ver processo de contratação. Agora, o mais importante que a gente precisa discutir, doutora, além disso, é que se isso realmente acontecer e essa alteração for realizada, que não haja prejuízo financeiro para os trabalhadores, por exemplo, com redução dos salários, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, muito obrigado a todos, um bom dia, parabéns, e que bom que a Clube está de volta. Muito obrigada, a gente é que agradece, né? Como é bom ouvir esse tipo de elogio, obviamente, pelo retorno da nossa Clube FM. A gente realmente estava ansioso por isso, e ter a participação, doutora Rayane Tertuliano, né, sobre essa preocupação das contratações a mais, já que teriam essas horas de intervalo. Como ficaria tudo isso? Justamente, essa é o segundo viés dessa questão dessa PEC, que são os impactos econômicos que isso traria. Porque, naturalmente, quem vai suportar esse ônus seria o empregador, né? Que com a redução da carga horária, haveria a necessidade de contratação de mais funcionários. Então, como eu já falei, não haverá impacto na redução salarial do trabalhador. O empregador é que vai ter que adotar novas estratégias, de repente ter que fazer contratação realmente de mais funcionários, e isso é o outro viés do debate. E como é que vai ser o impacto econômico, né? Muita gente se fala que muitos empregadores irão quebrar, e também não é o que ninguém deseja, né? Que empregadores quebrem, porque são eles que oferecem empregos. Então, é muito ainda essa questão desse debate. Por isso que eu acredito que realmente vai se chegar a um meio termo para que ambas as partes possam sair beneficiadas dessa proposta. Doutora Rayane, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele até fez uma primeira reação propondo não que esse assunto vá para a Constituição, ou seja, que seja estabelecido, decidido, determinado, comandado pela Constituição, mas que ele fosse motivo dos acordos coletivos, das convenções de trabalho, porque aí cada categoria se adequaria, porque talvez vai ter função que se adeque melhor. Não. É possível isso? A senhora que acha que seria melhor nesse campo das negociações? Então, Josival, né?
Josival, já existem, né, essas formas alternativas de acordos. Existe o acordo individual, existem os acordos coletivos de trabalho que são feitos, né, entre os sindicatos patronais e dos trabalhadores. Então, já existe essa forma, só que o que os trabalhadores, eles alegam, e inclusive a deputada Érica Hilton, ela defende, é que esses acordos, eles têm uma força muito pequena para o trabalhador, né, que quando chega lá na sala para conversar a empresa e o empregado, a força patronal é muito maior. Então essa é a justificativa que eles usam para que, havendo essa alteração na Constituição, teria uma segurança jurídica maior para os trabalhadores. Josval, a gente está recebendo aqui a doutora, advogada trabalhista Rayane Tertuliano. Tudo isso depende da política, depende da aprovação lá. E política eu jogo nos teus peitos aqui, eu jogo pra tu aqui. Passa. Como é que vai passar? Passa como? Diga logo que eu sei que esse telefone verde você diz aí. A gente diz que depende da política, mas uma proposta dessa, se não houver mobilização nacional de trabalhadores, não passa não. Frustra, os deputados frustram, está colocando isso. A questão está virando questão direita e esquerda. Está virando uma polarização. Polarização. Né? O senhor acha que isso pode prejudicar essa discussão? Eu acho. Assim, pessoalmente, eu acredito que isso pode acontecer. A gente até tinha comentado aqui a pressão das redes sociais, né? Artistas sendo pressionados para aderir a um lado, e se você não aderir a esse lado, você é contra o trabalhador. Então, essa questão, ela pode sim prejudicar uma saída mais, não diria justa, mas um meio termo, né? Que é o que acredita, a gente acredita que é o que vai acontecer, que vai aí chegar a um meio termo, a um consenso, de repente, escala 5x2. 40 horas semanais, né? Então, eu acredito que pode sim gerar essa polarização, pode ter prejuízo a essa proposta, né? Para que ela possa tramitar e chegar a um consenso e realmente tramitar como uma proposta de emenda à Constituição, né? Porque sempre esses últimos dias eu tenho escutado muita curiosidade sobre como é que isso funciona no mundo. A senhora tem visto isso, tem estudado como é que funciona no mundo? Sim, em países como do continente europeu, por exemplo, essa jornada já é a mais utilizada, né? Essa 4x3 e funciona. Não é generalizada, de forma generalizada, mas já é a mais utilizada. Isso, já é a mais utilizada, mas varia de acordo com o serviço prestado, né? Porque a gente não pode também igualitar todos os tipos de serviços, né? Existem, por exemplo, o comércio, que é um serviço que funciona, né, por mais tempo. Existem outros tipos, por exemplo, escola, setores administrativos, que geralmente já funcionam só aqui no Brasil até a sexta-feira. Então, lá fora, essa proposta ela já foi implantada e vem gerando efeitos bastante positivos na vida dos trabalhadores. Agora, o que a gente tem que ver é que a gente está falando da Europa, né? A gente está falando de Portugal, né? São países mais desenvolvidos, são países que existe uma estrutura melhor do que o nosso, né? Infelizmente. Essa jornada de hoje, basicamente, né, só mudou na Constituição, era de 43 a de 8 horas, né? De 48 horas por semana, 1943, adotada por Getúlio Vargas. Na Constituição é que caiu para 44 horas semanais. Então, sempre é uma luta de trabalhadores que demora muito, né? Demora. Inclusive, eu tinha falado aqui já que, como ela ainda é uma pré-proposta, ela ainda vai demorar muito para que ela possa tramitar. Ela precisa hoje de 171 assinaturas para que ela se torne realmente uma proposta de emenda à Constituição. Uma vez ela tenha se tornado uma proposta de emenda à Constituição, ela vai tramitar nas duas casas, né? No Congresso, no Senado. Vai ter votação em 2 turnos e precisa ser aprovado por 3/5 do Congresso e do Senado Federal. Então, assim, vai se estender aí por um tempo. Agora mesmo na televisão eu estava fazendo um apelo. Não engane o trabalhador, né? Porque, veja bem, influencers e políticos e polarização esquerda-direita tende a tratar o assunto de uma forma muito mais forte e, às vezes, quando chega na hora de votação, é outra coisa. Ninguém sabe nem se vão conseguir os 171 assinaturas. Então, enganar o trabalhador nesse momento, para mim, é que é muito ruim. Deve conseguir. Ele estava dizendo agora há pouco que já tem quase 160, então devem conseguir. É porque tem ontem à noite eu vi um apelo das pessoas dizendo assim, não precisa você votar, não precisa você concordar.
Basta que você assine, inclusive eu vi um apelo do próprio vereador que iniciou isso, que é Rick Azevedo, um TikTok lá do Rio de Janeiro, que iniciou o movimento Vida Além do Trabalho. A deputada, você não precisa você concordar, assine para fazer a discussão no Congresso. Só que eu já vi discussão no Congresso com o povo na rua, direta e já, em 1984. A população mobilizada no país inteiro, e na hora de votar, os deputados votaram contra. Vamos lá, Josval, agradecer aqui a doutora. Eu acredito que esse debate vai continuar e vai voltar aqui quando começar nos Vamos Ver de verdade mesmo. A gente recebeu aqui a doutora, a advogada trabalhista, que a gente... Rayane Tertuliano. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutora Rayane, compromisso firmado, viu? Pode Quando o deixar. assunto Qualquer continuar... novidade, né? Qualquer novidade a gente vem aqui debater de novo bacana. sobre esse assunto tão importante, né, para a população. E mesmo que a senhora não venha nos embelezar pessoalmente, viu? Dá uma ligadinha quando tiver qualquer andamento, Pode a gente deixar, que eu participa vou ao vivo manter também vocês por telefone. informados. E